adaptar mesmo. É pra deixar a sua célula falar assim, ó, célula, tô de jejum, adapta aí, entendeu? E aí a célula vai e adapta. E aí você vai ter essas adaptações associadas ao jejum, que são associadas à prevenção de câncer e demência, que é a da autofagia. Você já conhece a autofagia? Já ouvi falar que as células mortas são destruídas, aí cria outra, é tipo isso ou não? Se der muito errado, a autofagia vai levar à morte celular depois, que é o estágio da frente. Mas é mais ou menos isso daí. É porque, assim, tem gente que faz jejum, a gente chama de estilo de vida. Que às vezes o pessoal acha, vou fazer jejum intermitente pra quê? Por que eu faço jejum? Não tô precisando emagrecer, no meu conceito, tá bom. Isso, é uma pessoa saudável. Mas eu particularmente faço jejum intermitente porque eu tenho 2 problemas. A minha família tem predisposição a ter câncer e eu tenho intestino irritado, que é uma alteração de intestino que ele é mais sensível a tudo. Então, a partir do momento que eu faço jejum intermitente, eu tenho os 2 benefícios. Eu evito de ter câncer, apesar da gente não controlar o futuro, pelo menos a gente pode fazer a nossa parte. Minimiza, e eu já melhoro a minha microbiota também. E aí, isso acontece... E minha avó ainda teve demência. Tá bichada, gente. Então, eu que lute. Então, assim, eu tenho que fazer o jejum pra ele fazer esse negócio de autofagia. Vocês já pararam pra pensar assim, por que uma pessoa tem o câncer e o outro não? O que aconteceu ali dentro que resolveu crescer esse trem de câncer em mim? Porque daí você tá lá, sua célula, vivendo, né? Aí a sua célula trabalha todo dia. É tipo uma fábrica, tá lá produzindo copinho todo dia. Só que de vez em quando sai um copo errado. Aí ele vê que tá errado, aí ele vai lá, quebra e bota pra fazer de novo. Então a gente produz o que a gente chama de proteína mal formada. Ela é literalmente mal formada. Ela deu errado no começo, ela deu errado no fechamento, ela deu errado na estrutura, alguma coisa dela saiu errado. E aí a gente tem que quebrar. Porque se ela começar a reproduzir, ela pode gerar um problema. Aí você tem a parte que você vai quebrar, que tem os outros processos que são antes da autofagia. A autofagia é assim, você precisa muito quebrar. Aí ela vai, induz o lisossomo. Sabe quando a gente estuda biologia lá, quando a gente é novo, na escola mesmo? Que tem as organelas das células. É essa daí. Quando você fizer jejum, você lembra da aula de biologia da organela da célula. Aí a gente tem lá o lisossomo. Aí deu errado, sua célula produziu um trem errado. Aí ele cata esse lisossomo, engloba o negócio que deu errado, quebra com enzima, tipo, come e destrói. Pra ele não crescer e virar um câncer. Sim. E na hora que você tá também pensando na parte neuronal, que é a parte que eu mais estudei, se você induz autofagia nos seus neurônios, você aumenta significativamente a chance da sua memória continuar melhor enquanto você está envelhecendo. Você diminui a chance de você ter demência, ainda que você tenha o gene para ter Alzheimer. Então, você também pode fazer o jejum só porque você quer evitar doenças. E ainda existe ainda o jejum religioso, né? Que já é um outro ponto. Eu assisti uma palestra na igreja que justamente falou isso aí, que o pastor falou que a Bíblia foi um dos primeiros manuais de nutrição do mundo. Que fala de jejum, aí tem... Pode evitar alguns tipos de alimentos, evitar no caso da velha aliança. E engraçado que nessa palestra ele falou uma coisa assim que eu fiquei pensando. Que ele disse assim que o trigo que a gente consome hoje é totalmente diferente do trigo que era consumido, né, há muitos anos atrás. E que foi um cara, né, não sei se é verdade também, um cara, ele conseguiu desenvolver, né, um tipo de trigo que ele não morre não morre fácil, né, não pega praga fácil, então consegue... Tipo um trigo transgênico. Um trigo transgênico. Só que ele acertou tanto na fórmula que nem o nosso próprio estômago consegue digerir direito quando a gente consome ele, né? Por isso que ele falou assim que determinados países que usam ainda o que ele chama de trigo selvagem. Você come o pão de lá, por exemplo, na Itália, você vai lá, eles usam muito esse trigo. Você come o pão de lá, você não se sente cheio. Já você come pão aqui no Brasil, você se sente estufado, por causa do que o trigo a gente usa, o nosso metabolismo não consegue quebrar totalmente. Não sei se é verdade. Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Desse trigo transgênico, não. Mas é que assim, às vezes o pessoal quer comparar como a gente vive hoje com como as pessoas viviam no passado. Alguém vai falar pra mim, mas a pessoa antes cozinhava com banha e meu avô morreu com 90 anos. Mas aí a gente tem que considerar toda a questão. Ele ficava no sol, ele andava, o ar era mais puro. Sim. E aí tem muita coisa que vai mudando. Dentre elas, o solo muda. Então, hoje, quando a gente faz avaliação de algumas coisas, você vai ver, assim, que existe um índice, chama índice de ORAC, que é o poder antioxidante de cada comida. Aí você vê que no Brasil, dependendo de onde você estiver, a fruta da... Por que o povo fala, pega a fruta da época?
A fruta da época é mais antioxidante, porque é a época. A fruta, dependendo de você pega do solo, ela já tem uma composição diferente, porque o solo tem uma composição diferente. É como se fosse o leite materno da fruta. Então, não são todas iguais. E hoje o ar é mais poluído. Agora, então, tá bem mais poluído. Se você tem um ar mais poluído, a sua necessidade de vitamina C é maior. Então, você teria que, provavelmente, comer uma fruta cítrica todos os dias, que a gente faz geralmente isso, né? Uhum. Porque senão vai ficar faltando. Então, você tem outro ar, outro solo, outro estilo de vida, fora que, porque estresse também altera o metabolismo, né? Fora que, assim, a gente tem uma microbiota que também é diferente. Porque a partir do momento, não sei se vocês já viram que tem essa questão de parto natural, que é melhor para o bebê por causa da microbiota, que eu comecei a falar que o jejum melhora a microbiota. Se tiver quermância, você evita câncer. E aí, a gente também tem outra microbiota. Então, a nossa digestibilidade provavelmente é diferente da de antes também, porque é comprovado que a nossa microbiota hoje é outra. E a nossa microbiota vai produzir as coisas inflamatórias, vai aumentar a chance da gente ter demência se não corrigir, a chance de engordar se não corrigir. Então, a nossa digestão é diferente, a comida é diferente, o ar é diferente. Aí, a gente tem que sempre ter que tomar mais cuidado, tá mais difícil viver mesmo. É que o pessoal não pensa que boa parte dos alimentos antigamente era produzido em casa, né? As pessoas produziam em casa, os animais eram orgânico. criados em casa, então totalmente diferente. Você pegar um boi que é criado hoje em dia, né? Do que um boi que o tataravó de alguém criava dentro de casa. E se você for